Deus, nós nos colocamos diante de Ti, mais nesse momento agora, para mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Sim. Senhor, a gente tem estudado capítulo por capítulo, versículo por versículo, e temos pedido, Senhor Deus, a Tua intervenção nesse estudo, para que o Senhor fale conosco, Senhor. Sim. Nós somos muitos, somos aqui um tanto, e depois vem outro tanto que estuda depois de gravado, Senhor Deus, e nós cremos, ó Pai, que o Teu Espírito, Senhor Deus, que habita no meio de nós, Ele fala, Ele acrescenta, Ele torna realmente essa palavra viva. E é isso que a gente quer. A gente não quer só, Senhor Deus, nos enchermos de conhecimento, mas a gente quer, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua mensagem, guardar no nosso coração a Tua palavra. Esse é o nosso desejo, Senhor. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a nossa vida no particular, aquilo que temos no nosso coração. Às vezes temos no nosso coração, Senhor, palavras que a gente não compartilha com ninguém, mas que o Senhor entre no nosso coração, Senhor Deus, e responda aqueles anseios, aquelas perguntas que a gente não tem a resposta, que o Senhor venha com a resposta sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a nossa casa, que a nossa casa seja guardada, Senhor Deus, pelo Senhor, que os teus anjos habitem, Senhor Deus, em nossa casa. A tua palavra fala que os anjos são ministradores da tua presença. Eles, às vezes, a gente não sente, não sabe, mas eles estão ali para clamar pela tua presença em nossa casa. Por isso que a gente pede que os teus anjos, Senhor Deus, habitem ao redor de nós, ó Pai, estejam conosco, aonde a gente for, no que a gente tentar fazer, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, Senhor, guardando, Senhor, nos protegendo do homem que mata, do homem que rouba, do homem de má intenção. Senhor Deus, que o discernimento de toda a situação que vem do teu Espírito, ele possa estar habitando conosco, que a gente possa estar entendendo, Senhor Deus, antes que seja falado, Senhor Deus, mas a gente possa estar entendendo a situação toda, vendo pelos teus olhos. Ó Pai, nós pedimos uma bênção especial à nossa família, à nossa parentela, Senhor. Eu mesma, eu tenho parente, eu tenho irmão que está lá na África, eu tenho irmão que está lá na América do Norte, Senhor Deus. Aqui tem outros que estão em tantos lugares, Senhor Deus. Tem prima na Austrália, Senhor. Para nós é distante, Pai, mas para o Senhor não. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um da nossa parentela, onde eles estejam, Senhor, colocando agora, Senhor, a tua mão forte sobre cada um, Senhor, trazendo cada um para perto de ti, que as nossas parentelas, os nossos parentes, onde eles estejam, Senhor Deus, eles sentam a necessidade de ter o Senhor como Deus da vida deles, Senhor Deus, tem um desejo de conhecer a Ti mais do que a qualquer outra coisa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos fortaleça, Senhor Deus, nos prepara para esse tempo tão difícil, Senhor, de viver, um tempo tão difícil até de conversar com as pessoas, Senhor, mas que a gente seja preparado pelo Senhor para viver nesse tempo. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, colocando tudo, Senhor Deus, debaixo das tuas mãos, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, compartilhar a tela. Coloquei para gravar, né? Então, vamos nós. Hoje a gente vai estudar 2 Coríntios 5. Eu coloquei esse lembrete, esse aqui,
que é meio que um resumo, né, do que é esse capítulo 5. Eu botei assim, esse capítulo 5, né, de 2 Coríntios, é um lembrete poderoso da obra reconciliadora de Cristo. Então, vamos ver aqui, o que é reconciliar? Reconciliar é conciliar de novo, é botar junto de novo, né? O que não era para ter sido separado, então se coloca de novo. Então, Cristo fez isso. Ele reconciliou o homem a Deus. E aqui esse capítulo que a gente vai estudar hoje, que é o capítulo 5, ele traz essa palavra assim de reconciliação e traz uma esperança de quê? Que é uma coisa que a gente mais quer, né? Que é a ressurreição e da vida eterna que aguarda os cristãos, né? Então a gente tem essa esperança, a gente vive, né? A gente que conhece a Cristo, que chama Cristo para habitar conosco, a nossa esperança é que a gente, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a gente obtém a vida eterna. E o que é a vida eterna? Existe a vida, e a vida ela tem um tempo para começar, para amadurecer e para acabar. É a vida que a gente olha aí e percebe. Ontem nasceu o filho do pastor Robson, né, o netinho de pastor Robson. Sexta-feira nasceu o neto da minha prima, e está todo mundo nascendo, a gente percebe. Só que a gente sabe, a única certeza que a gente sabe ao nascer é que um dia a gente vai morrer. A gente não gosta de pensar nisso, mas é certo, né? Vamos caminhar para a morte. E o que é que Cristo fez? Por que precisa da gente falar de Jesus Cristo para as pessoas? Por que a gente tem essa esperança ao falar de Jesus, da obra que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Jesus reconcilia, porque essa separação, a morte é uma separação, né? A gente não vê mais. E o que Cristo fez na cruz? Aqueles que aceitam o que Cristo fez, a esperança que a palavra de Deus nos dá é qual? É que a gente vai passar, vai morrer, mas a esperança da obra dele em nossa vida é uma vida eterna, que é a vida que nos aguarda, né? E aguarda a quem, Gil? Quem é que tem posse dessa vida eterna? Que aí vai ser eterna. A palavra eterna é que nunca acaba. Essa outra vida em Jesus, ela não tem tempo final. Ela só tem o começo marcado. Lá não vai mais haver morte. Iremos viver para sempre, eternamente. Por isso que isso aqui é uma lembrança poderosa. Por isso que a gente fala assim, a gente já conhece isso, mas a gente não fica parado em só a gente conhecer. O que a gente faz? A gente fala para aqueles que estão perto de nós, para aqueles que são queridos nossos, porque o que a gente quer alcançar ao falar disso? Que eles também encontrem essa vida eterna. Que não seja só um viver aqui, né, nascer aqui, crescer e morrer aqui, pronto, acabou. Não, a gente crê numa vida eterna. Aquilo que Jesus, na hora da cruz, estava lá, sendo crucificado entre dois ladrões, e um falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Aí ele falou assim, ainda hoje tu estarás comigo. O que aconteceu com esse aí? É que ele creu que Jesus estava ali morrendo por ele também. E a coisa é tão simples, né? Mas a gente precisa do auxílio do Espírito de Deus para falar o meu coração, para falar o seu coração, que isso é verdade, sim. Que em Cristo
nós entramos na vida eterna. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, e é nisso que a gente vive. Então, esse capítulo 5 aí é uma recordação de que isso aí é muito importante. E também é um chamado para viver como novas criações em Cristo. Então, também nesse capítulo 5, a gente também vai ver o apóstolo Paulo chamando assim: vocês são nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A gente vai conversar sobre isso. Através desse capítulo, Paulo nos lembra que nossas vidas na Terra são temporárias e passageiras. Passa rápido a vida na Terra. Mas temos a esperança de uma morada eterna com Deus garantida pelo Espírito. Olha que coisa tremenda. Por isso que a morte ela é encarada por Deus como uma coisa feliz, que para ele, assim, o filho está retornando para ele, sabe? Está retornando para ele. E agora eternamente, né? Então, é um sentimento assim, né, que a gente ainda não tem por completo isso, né, no nosso coração, na nossa vida. A gente não fica querendo falar de morte, nem encarar a morte, né? Mas Cristo veio exatamente para isso, para fazer essa obra, para que a gente tenha a vida eterna nele, né? Não passe pela segunda morte. Vamos lá. No versículo 1 diz assim, começa o apóstolo Paulo falando: sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, aí o que ele está falando aí? Do nosso corpo, né? Nosso corpo é a nossa casa, né? É um tabernáculo. Ele fala assim: se esse tabernáculo, se esse corpo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então, o apóstolo Paulo está falando assim: se esse corpo aqui, esse tabernáculo que a gente está habitando agora, se ele se acabar, a gente tem que lembrar que da parte de Deus a gente tem lá uma obra lá feita, não feita por mãos, mas é uma obra eterna. Lembram daquela frase que Jesus fala assim: eu vou preparar um lugar. Não se atemorize, como é que fala? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus estava falando com os discípulos, é João 14 isso. Falando com os discípulos sobre isso. Ele estava falando, na casa do meu pai, onde é a casa do pai dele? No céu. E é para lá que a nossa esperança se encorpa, né? Para que a gente também vá lá morar no céu, com Jesus, com Deus e com os nossos queridos que já partiram e que estão na vida eterna. Então, lá nós teremos a vida eterna. Aqui não, aqui é passageiro, aqui é temporário, aqui não é lugar muito de felicidade o tempo todo. Aqui a gente passa por momentos difíceis, aqui ele vai falar sobre isso no versículo 2, ó. Por isso, nesse tabernáculo aí a gente tem que entender que ele está falando do corpo, nosso corpo aqui, nesse corpo, o que acontece? Gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, aqui a gente geme, aqui a gente sofre. Hoje eu estava andando, estava dando dor na coluna, estava dando dor de cabeça. Esse corpo aqui, ele não foi feito para durar eternamente. É tanto que tem um médico que falou comigo, Gil, a gente começa a envelhecer a partir do momento que nasce. Eu falei, meu Deus, assim é verdade. A partir do momento em que nasce, as nossas células, né, preparadas para essa vida, já começa a contar o tempo. Por isso as ruguinhas, né? Por isso uma opção de coisa aí que tem nesse corpo aqui. Esse corpo aqui não é eterno.
Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que a gente tem uma morada eterna em Cristo. 3. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, nesse corpo lá, esse corpo novo lá vai estar vestido. Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo aqui, gememos angustiados. Não por querermos ser despidos, mas o que a gente quer, né? A gente quer ser revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Que vida? Vida em Jesus. O que é mortal, que nesse corpo aqui, ele é mortal. Ele morre, ele tem um prazo. Mas em Jesus a gente ganha um novo corpo, um novo revestimento, uma nova vida. Então, continuando aí, ele continua falando. Eu estou aqui tentando mudar aqui, porque tem um... Deixa eu tirar aqui. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor, a garantia do Espírito. O próprio Deus é que preparou isso. Ele é que fez desse jeito. 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Enquanto a gente está nesse corpo, o que ele está falando? A gente está longe do Senhor. Há uma esperança para nós, a vida eterna, em que a gente vai estar com Deus o tempo todo. Lá em Apocalipse fala que a gente vai estar andando lá com ele e ele sempre presente. Mas enquanto a gente está nesse corpo aqui, a gente está meio que separado do Senhor. Porque a gente só vai estar junto do Senhor quando a gente tiver um revestimento, a gente adquirir esse novo corpo que é preparado para aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz pela sua vida. Aí você pode perguntar assim, Gil, como é que é esse novo corpo? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei que a gente vai ganhar um corpo que não vai adoecer, que não vai sentir dor, que não vai ter saudade, que não vai ter tristeza, porque a palavra de Deus fala isso. Eu nem imagino que corpo é esse, qual a qualidade desse corpo que não vai deixar doente, não vai deixar envelhecer. Não sei de que material é feito. Mas é um material celestial e que está prometido para aqueles que estão em Cristo. 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, ele está falando, isso é uma mensagem para quem tem fé, para quem acredita, e não naquilo que vê. Se eu escolho viver por aquilo que vejo, só pelo que vejo, isso não é fé. A fé é olhar, você não está vendo nada, não está vendo nada, mas você crê que Deus falou, então é verdade, então você passa a crer, não no que você está vendo à sua frente, mas você passa a crer no que Deus falou. Isso é andar por fé e não pelo que vê. 8. Entretanto, estamos em plena confiança. Olha o apóstolo Paulo, o tempo do apóstolo Paulo como é que estava. Plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele está falando assim, gente, eu preferia deixar logo esse corpo e habitar com o Senhor. Por quê? Ele sabe o que terá quando estiver com o Senhor. Ele sabe. Então, a confiança dele está na palavra do Senhor, no que o Senhor prometeu para ele. 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes,
quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Por que o apóstolo Paulo estava falando a respeito de ser agradável àqueles que o conhecem? Porque ele tinha uma mensagem importante para passar. É interessante isso. Às vezes o que nós temos dentro de nós é tão mais importante que a gente se esforça por, como é que eu vou te dizer? Às vezes por humilhar-se, né? É humilhação isso? Às vezes a gente se esforça para passar, para que a nossa mensagem, o que nós temos dentro de nós, seja aprazível, seja agradável a quem está ouvindo. Deixa eu te explicar com um modo mais prático. Às vezes você nem gosta muito da pessoa que está ali na sua frente, mas você se esforça por ser agradável, porque você sabe que a mensagem que tem dentro do seu coração é mais importante do que a sua percepção que você tem com essa pessoa. Aquilo que você traz é tão importante, é coisa de vida ou morte, que você se amortece para você poder falar, você se humilha para você poder falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, é por isso que também nos esforçamos para lhe sermos agradáveis. Ele continua. 10. Porque importa, e aqui ele vem falar uma outra parte da palavra de Deus, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que o apóstolo Paulo está falando nesse versículo 10 aqui? Que há um tribunal, e aqui ele chama de tribunal de Cristo, que todos nós vamos comparecer. Vamos chegar lá. Esse tribunal aí, ele aparece em várias passagens bíblicas, em várias porções bíblicas, sempre aparece que a gente, ao final, depois de tudo acabado, a gente vai estar diante de um tribunal. E as passagens, elas vão se completando uma a outra para a gente poder ter noção de que tribunal é esse. Eu imagino, assim, como eu trabalhei no tribunal, eu sei que fica o juiz lá em cima, fica o advogado de defesa, o promotor, o de acusação e as pessoas ali, né, que vão ser julgadas estão ali, tem testemunha, eu fico imaginando que é um tribunal, mas eu não sei dizer se vai ser igual esse que eu tenho na minha cabeça, que passa no filme lá, que a gente vê, né? Mas a palavra de Deus fala que todos nós vamos comparecer perante um juiz. Um juiz. Esse juiz, a gente sabe pelos outros versículos que falam de tribunal aqui na Bíblia, esse juiz é o Senhor Deus. Ele vai estar lá, a gente vai comparecer lá. E Jesus é o nosso advogado. Ele vai estar lá também. Então, a gente vai comparecer para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito aqui na terra. Aí eu botei aqui, ó, receber aqui significa ter de volta, obter algo equivalente ou o que é devido. O cristão ou será aprovado ou reprovado. Nessa aqui. Aí a gente lembra de algumas passagens que são terríveis.
Eu acho terrível que tem assim, por exemplo, Jesus falando assim: e naquele dia vocês chegarão e falarão assim para mim: Senhor, Senhor, em teu nome nós, como é que fala, amor? Você lembra? Expulsamos demônios, falamos, curamos, não sei mais o quê. Aí Jesus naquele dia vai falar assim para esses aí, né? Para trás de mim que eu não vos conheço. Aí eu fico pensando assim, o que é que faz, que eu posso fazer aqui enquanto estou na Terra para ser conhecido de Jesus? E aí vem um ponto para a gente pensar em nossas vidas. Porque vamos botar assim, eu gosto muito de botar na prática, né? Por exemplo, o Roberto Carlos. Todo mundo conhece o cantor Roberto Carlos, né? Conhece alguma música que ele fez, conhece alguma coisa da vida dele, algumas coisas que aconteceram na vida dele. Todo mundo conhece Roberto Carlos. Mas a gente chegar diante do Roberto Carlos e falar assim: ó, Roberto Carlos, eu sei que você casou com a, nem sei mais o nome, Maria Liz, nem sei o nome da primeira mulher dele. Você teve o segundinho, você sofreu um acidente de trem, perdeu uma perna lá em Cachoeiro Itapemirim. Eu conheço as músicas. Aí ele olha para mim assim, vai falar assim: para trás de mim que eu não conheço você, não. Não conheço você. Então, vamos trazer para Jesus. Eu posso falar de Jesus, eu posso conhecer a vida dele, que ele começou o ministério dele a falar, a pregar quando tinha 30 anos, quando tinha 33 anos ele foi crucificado. Eu posso falar o que ele falava, repetir, até decorado todas as palavras, conhecer a história dele, que ele nasceu de uma virgem, o nome da virgem é Maria, o pai lá, José, e nasceu lá em Belém, e posso falar uma porção de coisas dele. Eu posso saber uma porção de coisas de Jesus. Mas aqui, quando está falando de tribunal, eu preciso pensar assim, e Jesus, ele me conhece? Ele está sabendo quem eu sou? Ele conhece assim as minhas dores, ele conhece a minha conversa com ele, sabe? Porque a gente precisa pensar nisso. Por isso que eu falo que o estudo da Bíblia aqui não é aquele estudo para você chegar e falar assim, nossa, eu conheço a Bíblia toda, sei tudo. Não, não é esse o objetivo. Que isso você pode pegar aí, sabe, conhecer. O objetivo é você se fazer conhecido de Deus. Você pensar em Deus e querer ser igual a Jesus. Então, o objetivo do nosso estudo aqui é apresentar Jesus, você chamar Jesus para participar da sua vida e você caminhar com Jesus. É diferente de você chegar e falar assim, nossa, eu estudo a Bíblia, eu sei tudo, eu sei quantos livros a Bíblia tem, eu sei o que cada livro fala. Não, não é o objetivo. O objetivo aqui é você ser conhecido de Deus. Deus conhecer o seu coração, Deus saber a sua fraqueza, Deus olhar para a sua fraqueza e ver que você está pedindo ajuda para não ser fraco, Deus conhecer a sua oração, Deus andar com você, Deus te ajudar nas suas coisas do seu dia a dia. É isso que faz a diferença. Então, às vezes, a gente vê pessoas falando, nossa, eu sou crente, sou cristão, sou não sei o quê, eu sou da igreja Assembleia, sou da Batista, sou da Luterana, sou de não sei o quê, tantos nomes aqui, eu fui até no domingo, Siloé.
Nem conhecia uma igreja dessa chamada Siloé, mas tem porção de igreja. Mas o que Deus busca é aqueles que têm intimidade com Ele. Então, nesse dia aqui no tribunal, eu quero que Deus, na hora que eu chegar no tribunal, que Ele olhe lá daquela cadeira, que os juízes sentam numa cadeira assim imponente, daí eu fico imaginando que Deus vai estar assim, numa cadeira assim, tipo um trono mesmo, né? E vai olhar assim, na hora que Ele me vê, Ele vai dar um sorriso para mim. E Gil, ah, eu te conheço. Porque na minha vida eu tenho colocado Deus em todas as minhas atitudes, conversado com Ele, eu acordo, eu penso nele, eu vou dormir, sabe? Eu quero que naquele dia Ele me conheça. Aí o que diz mais a palavra sobre tribunal? Fala assim que aqueles que são conhecidos dele, esse tribunal vai servir só para dar galardão. Aí vocês podem falar assim, Gil, o que é galardão? Galardão é um prêmio. O significado da palavra galardão é um prêmio. Só que eu não sei que prêmio é esse que ele vai dar. Mas a palavra de Deus fala que ele vai dar galardão. Segundo o que fez aqui, a avaliação dele, do que é, eu não sei. Não sei o que é isso aí, o que é. Mas lá fala que é galardão. E fala também que aqueles a quem ele não conhece já estão julgados. Então, esse dia aí vai ser muito importante. Muito importante. A gente vai ser, para passar por isso, é que a gente vai saber aprovado ou reprovado, tá? Então, o apóstolo Paulo fala assim: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse corpo aqui, esse corpo que a gente habita. Então, vai ter um tribunal aí na frente. E eu já falo para vocês, eu já quero ser conhecida lá do juiz lá, amiga do juiz. Vamos lá, versículo 11. A palavra juiz hoje em dia no país não está muito legal, né? Mas o juiz aqui é justo. 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, essa intimidade com o Senhor, sabendo quem Ele é, o que está preparado, a gente sabe disso aí. O que a gente faz aqui? O que apóstolo Paulo está fazendo? O que eu procuro fazer? O que é que você procura fazer? Ó, persuadimos os homens, ou seja, vamos lá. Olha, é assim a palavra de Deus. A gente vai conversando com os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Ao fazermos isso, a gente se torna conhecido de Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. O apóstolo Paulo está falando lá do ministério dele com os Coríntios. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Não precisa ficar se recomendando. Pelo contrário, damos-vos ensejos de vos gloriardes por nossa causa. Ou seja, ele está falando do ministério dele. Eu não preciso ficar me recomendando para vocês, falando quem eu sou, o que eu faço por vocês. Não precisa. Para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ele está falando, não precisa disso. Porque se enlouquecemos, ou seja, se a gente faz qualquer coisa doida, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Então, não vou procurar fazer coisa para que vocês achem que sou santo, que mereço, que... Não, nada disso. Nada disso. Isso não importa. O que importa é ser conhecido
por Deus. É eu fazer o que eu preciso fazer. Ele está falando, eu faço o que preciso fazer aqui, mas o que importa mesmo é ser conhecido por Deus. 14, por conta disso, ele fala aí, olha. Pois o amor de Cristo nos constrange. Eu lembro de Lucimara, minha prima, que me deu esse versículo aí. Gil, eu amo você porque o amor de Cristo me constrange a te amar. Eu achei tão bonitinho isso. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Está falando de Jesus. E ele morreu por todos, todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ele fala aqui da obra de Jesus Cristo na cruz. Jesus, quando foi ali naquela cruz, ele morreu por todos. Ah, Gil, ele morreu pelo assassino, ele morreu pela prostituta, ele morreu por todos. Mas o assassino precisa, em algum momento da vida dele, se arrepender e aceitar a Jesus, esse gesto de Jesus na vida dele. Ah, e a prostituta? A prostituta também. Em algum momento da vida dela, ela precisa se arrepender do que está fazendo e crer que Jesus morreu na cruz pela vida dela. Por isso que é todos. Não é que todos, então, já têm a vida eterna. Não, não é assim. Ele morreu por todos. Mas em algum momento da nossa vida, a gente precisa parar e falar assim: Jesus, eu aceito aquele sacrifício lá pela minha vida. Precisa ter esse momento. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Ele fala assim, ó, antes é segundo a carne. Antes eu conheço sim. Ah, eu sei que Jesus Cristo nasceu, não sei o que lá, antes. Mas agora já não o conhecemos desse modo. Agora mudou. Porque depois, quando você convida Jesus a habitar no seu coração, a caminhar contigo, muda todo o relacionamento. Você chamou Jesus para a sua vida. Aí entra esse versículo que eu, se fosse você, eu sublinhava lá na sua Bíblia. Tentava decorar, que esse versículo aí é demais. É 2 Coríntios 5:17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, se alguém chamou Cristo para a sua vida, se ele passou a habitar na sua vida, olha o que acontece. É nova criatura. Que isso, Gil? Nova criatura? Mudou o quê? Muda o corpo, muda o cabelo, muda não sei o quê? Não. Muda aqui dentro do seu coração. Seu coração muda. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, é um momento que é marcado na sua vida. Quando você chama Jesus para estar na sua vida. As coisas antigas ficam para lá. E agora você vai viver uma nova vida com Cristo. É uma nova criatura. O ministério da reconciliação é esse de Jesus. A gente agora passa a ser de Jesus, passa a estar com Deus através do sacrifício de Jesus. É para todo mundo? Ele morreu por todo mundo. Mas é todo mundo que é reconciliado? Não, só os que aceitam e que chamam Jesus para viver na sua vida. E passa a viver a vida em Jesus. É para esses que acontece isso, né? 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação, o apóstolo Paulo fala que ele recebeu de Deus.
Ele recebeu de Deus. O que ele recebeu? Pregar Jesus. Falar assim, vem você também. Ah, eu não tenho direito, eu não quero largar isso, eu não quero largar aquilo. Vem, Jesus morreu por você na cruz, vem. Isso é que é o ministério da reconciliação, é reconciliar o homem a Deus. Esse foi o ministério de Jesus. E nós aqui, nós temos esse ministério da reconciliação em nosso coração. É só você falar. 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que o apóstolo Paulo está falando? Que ali naquela hora que Jesus estava morrendo na cruz, quem estava com ele era Deus, promovendo essa reconciliação do homem com Deus. A gente fala sempre em reconciliar. Por que a gente fala que reconciliar? Porque a Bíblia fala: aquele que pecar, morre. Essa era a lei antes de Jesus, era assim que acontecia. Então ninguém conseguia. Se não fosse Jesus, ninguém conseguia chegar a Deus. Porque Deus é santo. Não pode ter pecado perto dele. A gente cheio de pecado, como é que a gente consegue ter acesso a Deus? Não podemos, não temos acesso. Jesus veio e se fez pecado. Ali na cruz ele estava carregando todo o meu pecado. O que fala aí, Gil? Todo pecado? É o pecado que eu cometi antes, o que eu cometo agora e o que eu vou cometer ainda. Ele carregou todo o pecado. Ah, então eu posso ficar pecando, Gil, agora? Porque Jesus já carregou todo o meu pecado, até o pecado que eu vou cometer. A gente, como fala assim, pode estar pecando, é gozado que aí a gente percebe assim, meu Deus, não entendeu, a pessoa não entendeu o que é viver em Cristo. Quando a gente chama Cristo para morar em nosso coração, a gente vem junto, na bagagem disso tudo, vem aquele desejo de estar limpo, de não pecar, vem aquela tristeza quando a gente peca, aí a gente confessa, se arrepende, confessa a Deus o pecado, e Ele purifica e faz a gente ficar limpo como a neve. Não vem o desejo de estar pecando o tempo todo. Não vem em nós a satisfação de estar sentindo prazer em pecar. Isso acaba. Quando Jesus vem habitar o nosso coração, a gente fica triste quando peca. E essa é uma diferença grandona daquele que chamou Cristo e que Cristo habita no coração, daquele que não chamou, tá? Então a gente não vive mais em pecado, isso aí era antes. A gente gostava, sentia prazer, sabe? Mas depois que a gente chama Cristo para habitar em nosso coração, a gente não tem prazer em pecar. 20. Então, esse ministério da reconciliação não está só com o apóstolo Paulo, não. Ele está com cada um que chama Jesus para habitar em seu coração, ganha esse ministério de reconciliação. Ah, olha o 20 falando sobre isso. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é aquela pessoa que representa o seu país naquela outra nação. Um embaixador do Brasil, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o embaixador do Brasil, ele está representando o Brasil naquela nação. O embaixador do Brasil lá na França, ele representa o Brasil. Então, aqui, o apóstolo Paulo está falando que a gente é embaixador de Cristo aqui na Terra. Ou seja, eu estou representando Cristo aonde eu vou, onde eu boto meu pezinho, onde eu boto a minha mãozinha, eu estou representando Cristo. Por isso que é interessante eu pensar assim, Cristo faria isso?
Cristo falaria desse jeito? Eu preciso pensar nisso. Por quê? Porque agora eu tenho o ministério da reconciliação comigo. Por isso que as pessoas falam assim: ai, Gil, você mudou, né? Depois você virou crente? Não, não foi mudei depois que eu virei crente. Eu mudei depois que Cristo passou a habitar o meu coração. Foi isso que fez a mudança em mim. Que Cristo passou a habitar aqui no meu coração e agora eu sou embaixadora de Cristo. Eu preciso pensar mais nas coisas que eu vou fazer, nas coisas que eu tenho que deixar de fazer, porque eu represento Cristo aqui na Terra. Eu represento Cristo aqui em casa com Adalberto. Eu represento Cristo aqui com os meus vizinhos. Eu represento Cristo quando eu estou na minha família. Então eu preciso pensar. Já não é mais a Gil. A Gil daria uma vontade de repente, dar um soco numa pessoa. Mas como embaixadora de Cristo, eu já não posso. Eu tenho que pensar. Aí é sacrifício? É. No começo, então, é muito sacrifício. Depois se torna mais fácil, porque a gente já vai se habituando a essa nova vida, a sermos essa nova criatura. Mas no começo é muito difícil. Mas a gente se habitua. Ainda erro hoje? Erro. Eu erro não querendo errar. Eu erro querendo acertar, e Deus sabe disso. E às vezes em que erro, quando eu vou deitar, assim, às vezes, quando não acontece durante o dia, mas quando eu vou deitar a cabeça, assim, eu falo, ah, meu Deus, errei nisso, Senhor, me perdoa. Eu não quero viver errando, eu quero acertar. Então vamos lá, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, olha só, como se Deus aconselhasse, como se Deus chamasse atenção, como se Deus orasse, como se Deus desse carinho por nosso intermédio. Ou seja, aonde eu estou, eu tenho que ser embaixador de Cristo. É como se Deus estivesse ali. Então, o que eu falo com uma pessoa, eu preciso pensar assim: Deus falaria isso com essa pessoa? É muito importante isso. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo está falando: olha, em nome de Cristo, eu peço a vocês, reconciliem-se com Deus. 21. Olha aí, eu também botaria, eu acho que eu botaria também sublinhado esse versículo 21 também, ele é lindo. Olha, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ah, eu sublinharia também esse 21 aí também. Fala do ministério de Jesus. Jesus não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que a gente fosse feito justiça de Deus. Olha que coisa tremenda. Eu sou apaixonada por Jesus. Apaixonada. Porque foi através dele que eu pude chegar até Deus. E eu falo assim, sejam apaixonados por Deus, porque por Jesus, porque é através de Jesus que eu posso me achegar até Deus. Que tremendo, que tremendo. E olha a responsabilidade que ele colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida, de ser embaixador dele aqui na Terra, de ser ele. Então, preciso pensar com o meu vizinho, na hora que eu vou responder, eu preciso pensar assim: eu sou embaixador de Cristo. O que ele responderia? O que ele falaria? Ele pegaria nisso? Ele ouviria isso? Ele veria isso? Eu preciso pensar.
Preciso pensar. Vamos orar? Tem uma mensagem aqui no chat? Não, só que alguém entrou. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nesse capítulo 5, Senhor, a gente foi introduzido, Senhor, naquilo que é o ministério da reconciliação. A obra que Jesus fez na cruz, Senhor Deus, nos reconciliando com Deus através do sacrifício dele. Que grande obra, Senhor. Sem isso, Pai, a gente não conseguiria alcançar a vida eterna. É por conta do que Cristo fez na cruz que a gente obtém a esperança da vida eterna. Ah, Pai, que seja honrado, que seja glorificado, Senhor, para sempre. Jesus Cristo em nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E nós, com isso, Senhor, a gente, ao chamá-lo para a nossa vida, a gente adquiriu, Senhor, o título de sermos embaixadores teus aqui na terra. Que grande responsabilidade. Por isso, Senhor Deus, a gente ora, porque nem sempre, Senhor Deus, nós conseguimos acertar todas as coisas. Nem sempre, Senhor Deus, nós falamos o que deveria ser falado, ou nos calamos naquilo que não deveríamos ter falado, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ser conosco, Pai, nos ajudando, Senhor Deus, nos orientando, fechando a nossa boca, Senhor Deus, naquilo que devemos fechá-la, abrindo a nossa boca, falando por nós, naquilo que a gente precisa falar, naquilo que a gente precisa, Senhor Deus, passar a tua mensagem. Tantas pessoas, Senhor Deus, que passam pela nossa vida dia a dia, e a gente quer, Senhor Deus, ser realmente um bom embaixador teu aqui na terra. Que o Senhor possa estar nos usando, Senhor. Tem uma música que diz: usa-me como farol, que a gente possa ser usado como farol, Senhor Deus, na nossa casa, na nossa família, Senhor, nos nossos amigos, as pessoas que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, diante de nós, dia a dia, que a gente possa ser um farol mesmo, chamando a atenção para quem é Jesus e para que essas pessoas aceitem a Jesus e obtenham a vida eterna. Essa é a nossa função. O apóstolo Paulo falou isso claramente, a função dele, que ele faz com todo vigor, com toda força. E ele até falou que o desejo dele era estar logo com o Pai, mas por conta dessa tarefa, ele fica e exerce essa tarefa com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Assim também nós, Senhor Deus, queremos, enquanto estamos aqui, habitando nesse tabernáculo, nesse corpo que temos aqui, nós queremos, Senhor Deus, ser bons embaixadores teus aqui na terra. E assim, Senhor Deus, mais adiante, pela fé, Senhor Deus, alcançarmos, ó Pai, a vida eterna em Cristo e estarmos contigo num outro tabernáculo, um outro corpo, Senhor Deus, que a gente não sabe de que será feito esse corpo, como será, só sabemos o que diz a tua palavra, que esse novo corpo, Senhor, não vai ter dor, não vai sofrer, não vai gemer, não vai ter tristeza, vai estar numa idade do varão perfeito. Então, a gente sabe que a gente vai estar por volta dos 30 anos, Senhor Deus, e sem envelhecer mais. Glória a Deus por isso, Senhor. É nossa esperança depositada na tua palavra, naquilo que Jesus falou. Amém, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor Deus, completando aquilo que a tua palavra fala, Senhor Deus, completando em nosso espírito. Que a gente possa se alegrar, se fortalecer, Senhor Deus, com essa palavra, porque há esperança, Senhor Deus. Amém, há esperança eterna, conquistada por Jesus ali na cruz, e nós o aceitamos como nosso Senhor, como nosso Salvador, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Parágrafo. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Que Glória palavra. a Deus. Que palavra.